recebendo Reoliane Lacerda, uma escritora pra lá de maravilhosa, nesse setembro amarelo, falando aí sobre a vida, sobre a importância do ser. Resolvemos trazê-la até o Projetando Sonhos para contar pra gente um pouquinho da sua história com a escrita. Olá! Oi! Primeiramente é um prazer estar aqui no Projetando Sonhos, né? Um projeto bem bacana que atende aí a população de Mariana, né? Tem atingido um grupo, né, grande de pessoas, então é um prazer estar aqui. Estou muito honrada de estar aqui, viu, Jailda, com você. Nós que estamos honrados da sua presença. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho incrível que já começa com a ideia, gente, desses livrinhos aqui em formato de chaveiro, que ela trata de vários temas que chamam muita atenção de forma diferenciada. Então vamos falar do seu trabalho, vamos falar de você. Tá bom, então vou começar um pouquinho com a minha história, né? Eu vim de uma família, né, de origem, como a maioria dos brasileiros, uma família disfuncional, carente, né? Mas que isso para mim foi uma coisa que foi uma infância com poucos brinquedos, mas muitas brincadeiras, né? Aquela infância de subir em árvore, de pular amarelinha, de explorar ambientes naturais, sem tantos medos de perigos, né, urbanos como hoje em dia, mas que me proporcionou usar bastante a imaginação. A falta de brinquedos, né Jaildo, me permitiu usar muito da minha imaginação. E a própria situação, né, que eu vivia me levava em alguns momentos assim, a uma fuga da realidade que acabou também ajudando na minha imaginação. Então eu sempre fui uma criança com muita imaginação, uma adolescente com muita imaginação, uma adulta com muita imaginação, e aí um dia eu resolvi colocar essa imaginação no papel. E eu sempre gostei muito de escrever poesias, escrever cartas, sempre fui muito apaixonada por livros. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi de Victor Hugo, Coisas do Entardecer. E eu fiquei tão encantada e queria manter aquele livro dentro de mim, porque comprar um livro também era uma coisa difícil, livros eram coisas muito caras. Então eu peguei na biblioteca da escola pública e comecei a ler, e eu comecei a memorizar. Era um livro de poesia, então eu memorizei o livro inteiro, porque como eu não podia guardá-lo na minha casa, eu guardei dentro de mim. Até hoje eu lembro alguns trechos desse livro. Um dia minha irmã trabalhava numa casa de família e ela ganhou vários livros de fábulas, 99 livros. Nossa. E eles eram pequenininhos também. E aí eu me lembro que me incomodava ser 99, eu falava, tinha que ser 100, mas eu acho que já era, né, um prenúncio de que o 100º seria o meu. Porque aí eu fiquei pensando, falei, eu podia escrever um livro para preencher esse 100, porque me incomodava ser 99, eu falava, tinha que ser 100, tá faltando um. E eu lia e relia aquelas fábulas todos os dias, e guardei assim durante muito tempo. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu escrevi o primeiro livro, O Menino que Brigava com as Palavras, que era sobre uma criança que tinha dificuldade na fala, né? E eu fiz inspirado no meu filho, que fez fono, e a fono se tornou uma grande amiga, e tanto ela, né, Júlia Pacheco, que fez o prefácio desse livro, e foi uma grande incentivadora também, e ela se tornou uma grande amiga dele, e ele se tornou um grande amigo das palavras. E eu vi a importância da criança, né, ter uma fala, né, ou se comunicar, mesmo que não seja através da fala, arrumar um jeito, né, uma forma de se comunicar, que a comunicação é importante. E aí eu fiz esse livro, a princípio ficou guardado um tempo, né? Acho que todas nós deixamos nossos sonhos na gaveta um tempo, até nós termos maturidade suficiente para que eles sejam realizados, né, de forma efetiva. E aí ele ficou um tempo na gaveta. Eu brinco que as pessoas, eu sempre tive a sorte das pessoas acreditarem muito em mim e elas acreditavam mais do que eu mesma. Então eu deixei muito tempo guardado na gaveta por não acreditar em mim mesma. E as pessoas se incentivavam, até que um dia eu resolvi tirar esse sonho da gaveta, mas eu não sabia como transformá-lo numa forma prática. Aí veio a tecnologia, né, nos proporcionou isso, em fazer livros em PDF, começou em PDF, e aí
Eu apresentei numa escola, a Denise me chamou, foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim, lá no Pereira. E aí eu apresentei esse livro lá para as pessoas. Eu lembro que eu consegui arrecadar várias assinaturas de pessoas que leriam esse livro, né, para saber mesmo o público que iria atingir, se as pessoas tinham interesse, se era uma coisa que interessava somente a mim, né? A gente tem essa pesquisa de campo, é importante, mas ainda assim ficou um tempo na gaveta. Depois, a Aline Azevedo teve a ideia de fazer esses livros chaveiros e ela me cedeu generosamente, que foi o divisor de águas para mim. Porque aí eu comecei a produzir os meus livros dessa forma de livro chaveiro, que eu e meu cunhado chamamos de bookering. Mas o livro chaveiro pegou mais do que o bookering. E as crianças amam o formato dele, que é um formato mais compacto, elas carregam na mochila. Então, assim, os títulos, a maioria deles, são títulos sobre inclusão, são títulos também que ensinam alguma lição. É um livro voltado para a criança, mas que se os adultos lerem com um pouquinho de atenção, com os olhos abertos, eles vão aprender muitas lições importantes. E no final também sempre tem algo a dizer para os adultos, um alerta, uma informação, né? Então, assim, são livros que podem ser lidos por qualquer faixa etária. Então tem alguns alertas de assuntos delicados que a gente tenta colocar, Jailda, de forma bem leve, como abuso, né, sexual, tráfico humano, tem assuntos sobre inclusão, como eu já falei, alguns vêm com alguns acessórios, como o semáforo do toque, né? E tem, assim, diversos assuntos. Eu tenho, no momento, 16 títulos. Então, a minha história, resumidamente, é essa. E tem uma novidade também, né, Jailda? A novidade é que, finalmente, também, em primeira mão, eu consegui também agora uma editora, né? Através de alguns patrocínios, né? Da Fascinação Modas, Delícia de Minas e do Armazém a Granel. Essas pessoas me ajudaram, o Centro Educacional Arco-Íris, que inclusive é a escola que eu trabalho, também me deu muito apoio. Então, por causa dessas pessoas, dessas empresas, eu consegui realizar esse sonho de estar, né, levando meu primeiro livro assim, para a gráfica mesmo, trabalhando junto com uma editora, que é o livro que não tinha palavras, que foi o meu segundo livro. Então, eu estou muito feliz, estou aguardando, né, a impressão, mas eu estou muito feliz e é uma realização de um sonho mesmo, assim, de verdade. E eu espero que esse sonho acesse várias pessoas e transforme vidas mesmo, porque como eu e a Jailda estávamos conversando, né, a literatura, ela transforma as nossas vidas. Talvez assuntos que nós não teríamos coragem de tratar com pessoas que estão na nossa família mesmo, ou do nosso lado, que às vezes nos trazem constrangimento, ou às vezes nos trazem traumas, quando nós nos deparamos com um livro que fala desses assuntos e nós nos identificamos com ele, acaba que a gente, algo dentro de nós é transformado também, né, Jailda? Abre uma porta, né? Abre uma porta e a gente, enfim, consegue enxergar uma luzinha lá que talvez tenha deixado de brilhar por algum momento dentro de nós. E é muito lindo esse trabalho seu, Reuliane. Eu acho que você é utilidade pública. Todo mundo precisa ler Reuliane Lacerda, porque é de uma importância muito grande, inclusive professores, pais aí, né, que às vezes têm dificuldade de lidar com a deficiência do seu filho ou do seu irmão, ou de quem quer que seja. Leiam os livros que você vai entender e vai sentir vontade de pesquisar sobre o assunto, de se inteirar mais. E os livros delas é uma porta aberta assim, para a gente embarcar numa viagem muito linda. Nós temos também um aí que eu falei que é o Vovô Esquecidinho. O Vovô Esquecidinho. Ele não está aqui, mas tem o Vovô Esquecidinho. Que trata também de um assunto que está assim, sendo muito falado, né? E de uma forma tão delicada, de uma forma tão linda, que
desde 0 ano até o 100 vai entender perfeitamente a linguagem. É maravilhosa. Isso mesmo, um jeito delicado, né, leve de lidar com a perda, com a questão da demência, e não só com a questão da perda da demência, mas de valorizar enquanto a pessoa está do seu lado. Então é um livro assim, muito importante para mim, porque eu fiz inspirado no meu pai, e assim, em todos os avós da família, né, os vovôs e as vovós da família. Então, assim, é um livro muito importante para mim também, e que eu acredito que vai falar com muitas pessoas, porque todo mundo tem um vovô e uma vovó, Sim, né? Esquecidinho. E hoje E não só alguns vovó, nem esquecidinhos, só né? vovô e a vovó estão esquecidos. Alguns estão mais A atentos que a mamãe gente. também está esquecida. Alguns estão até mais atentos que a gente. Os vovôs hoje estão, ó. Mas alguns estão esquecidinhos, né? E aí são esses vovôs e essas São esses vovós que nós vovôs e vovós lembrando esquecidinhos aqui. que não devem ser esquecidos. que não devem ser Fala esquecidos. justamente sobre isso, Isso sobre não esquecer os esquecidinhos. Exatamente, que legal, gostei. E para as professoras, gente, são livros excelentes para projeto. Eu mesmo elaborei vários projetos por meio dos meus livros, várias professoras, a professora Leia, a professora Andréia, que me dá muita força, elas sempre estão trabalhando os meus livros, a professora Alana, então elas sempre estão trabalhando e transformando os meus livros em projetos e tem assim dado muitos frutos. Então para as professoras ficam aí a dica de projeto aqui, os livros da Juliane Lacerda. E ela também tem um diferencial, que ela manda as atividades. Ah, viu? sim, Já se tem precisar um a livro gente e elabora as até atividades prontas, são maravilhosas. Eu Isso mesmo. recomendo assim, de olhos fechados, venham voar no mundo da imaginação e projetar esses sonhos para mais longe. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Jair.